Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição. Eu ainda estou aqui em Gênesis, capítulo 29. Eu vou te dar o resumo da história, mas é interessante que você vá procurar a fundo depois para poder saber os detalhes. Aqui estamos falando de Jacó e de Raquel, e também de Leia. Leia e Raquel, elas eram irmãs. Jacó se interessou por Raquel, foi amor à primeira vista. Leia e Raquel é filha de Labão, que também é parente de Jacó. Sabe o que é interessante? Que Labão ofereceu trabalho para Jacó e Jacó pediu em troca a sua filha Raquel, porque ele amava muito ela e ele a achava muito formosa. O pai aceitou. Então, depois que passaram 7 anos, quando chegou a data do casamento, imagina que ele estava muito emocionado, né? Porque era aquele momento, depois de 7 anos, ele se unir a quem ele tanto esperou, a quem ele tanto amou. Porém, não foi isso que aconteceu. Depois do casamento, quando ele acordou, ele viu que não era Raquel, que era Leia. Ele foi enganado por Labão e por Leia, porque Leia também sabia o que estava fazendo. Mas eu entendo que Leia gostava dele, senão ela não faria isso. Ou também pode ser que ela fez por obediência ao pai, ou os dois. Mas a história vai dizer mais à frente. E o que é interessante, que ele ficou tão decepcionado, tão frustrado, ele foi conversar com Labão e ele perguntou por que ele fez aquilo, que o acordo não era aquele. O acordo era ele casar com Raquel. E o pai disse, aqui a gente dá primeiro a mais velha, para depois a mais nova. Mas trabalhe mais 7 anos que eu te darei Raquel. Ele amava tanto Raquel, tanto que ele não desistiu. Ele aceitou o acordo. Eu entendo na história que antes de completar os 7 anos, o pai permitiu o casamento e deu Raquel a Jacó. Para mim, nossa, eu fiquei tão emocionado, tão motivada com o amor que ele sentia por Raquel. Nossa, 7 anos ele trabalhou e decidiu trabalhar mais 7 anos para casar com ela. Então eu entendo a imensidão de amor que ele tinha por ela. Dá pra entender, né? 14 anos praticamente, trabalhando por uma pessoa. Aí o que é interessante, que quando ele casou com ela, ele realmente teve muito amor por ela, mas quando ele casou, o desfecho da história que não me agradou. Eu achei muita doação demais para uma pessoa que teve alguns comportamentos que não me agradou. Estou falando de Raquel. Ele era casado com Raquel e Leia, mas aí começou a ter uma disputa que começou a perder o foco da grandeza da vida, entende? Elas começaram a disputar questão de filho. E eu entendo aqui na história, naquela época era honroso, era lindo a mulher ter filho. Quanto mais filho a mulher tiver, mais bem vista ela é perante as pessoas. É claro que não se enquadra hoje, né? Mas o que é interessante é que eu entendo, lendo a história, que elas queriam ter filhos, não era porque era honroso, elas queriam ter filho porque elas estavam disputando a atenção de Jacó. Eu acho que não era nem por questão de amor, eu acho que tinha uma rivalidade tão grande ali entre as duas que meio que não me deixou muito agradada nessa história. Eu esperava mais do comportamento de Raquel, porque ele esperou 14 anos para estar com ela. E aqui nessa história eu vejo que Raquel ela era mesquinha. É, ela disputava muito todos os dias, então essa não é a minha história favorita. Mas a gente tira aprendizado daqui, porque eu entendo que Jacó ele se doou demais e Raquel ela estava focada para outras coisas. E Leia também. Leia ela gostava de Jacó, mas ela tem passagens que fala agora sim eu vou ter o amor, agora sim eu vou ser bem vista. Ela não estava realmente, na verdade, nenhuma das duas ali estava preocupada realmente com Jacó.
Entende? Elas estavam preocupadas com o que os outros diriam, elas estavam preocupadas com a justiça, se estava sendo feita ou não, elas estavam preocupadas uma com a outra. A rivalidade aqui é notória e isso é meio desagradável. E o que é interessante também, que Raquel teve lá na frente na história, tem uma passagem que fala que o filho de Leia achou mandrágoras e deu a ela, e Raquel queria muito mandrágoras da que o filho tinha dado a Leia. E Raquel disse assim, que deixava ele ficar uma noite com Leia. Então aí você percebe que não tem amor. Onde que você ama uma pessoa e você vai negociar para que outra pessoa fique com ela, mesmo sendo esposa? Porque eu entendo que ela tinha uma certa autoridade, né? Porque Leia estava pedindo para ela deixar Jacó passar a noite com Leia. Então eu entendo que quem dava as cartas era Raquel, na verdade. E o que é interessante, que ela estava preocupada com as mandrágoras. Então, para mim, nessa história, nem Raquel amava Jacó da forma com que ele a amava. Então, eu entendo aqui que tinha doação demais e não tinha tanta reciprocidade. Você entende? Que você venha tirar entendimento dessa história, tirar para você. É importante a gente se doar, mas é importante ter reciprocidade. Entende o que eu estou dizendo? Fique com essa palavra para você, tá bom? Deus abençoe.